noite, a paz seja com todos vocês que estão ouvindo este vídeo, vendo e ouvindo, e que o Senhor abençoe você nesta noite e que haja a paz que excede todo entendimento, dominando o teu coração. A Sagrada Escritura diz que a paz de Cristo seja o árbitro dentro dos vossos corações. Então, quando há paz, todas as coisas são alcançadas com mais serenidade. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O versículo 8 diz: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Deus ou de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Como nós já falamos em outros vídeos aqui, falamos da necessidade de nascer de novo, de ser nova criatura. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí você vai dizer assim: mas eu não era? Não. Quando Adão pecou, Adão vendeu-se a Satanás. Adão escolheu ser dirigido, orientado por outro ser. E quando Deus deu a Adão todo o domínio da terra, e Adão se rendeu a Satanás, obedecendo a sua voz, então Adão cometeu esse deslize, e toda a raça humana também sucumbiu ao pecado. O pecado, ele traz a morte, né? A Sagrada Escritura diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado, ele nos separa de Deus. Morte também quer dizer separação. Quando o pecado nos separa de Deus, então perdemos o contato da sua paternidade. E não tendo a paternidade de Deus, passamos a viver uma mentira. Jesus disse: eu sou a verdade. Quando vivemos fora de Jesus, vivemos uma mentira. E o Senhor Jesus, quando estava ainda com os discípulos, diz lá em João capítulo 15, versículo 7 e 8, diz assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica a meu Pai é que deis muito fruto em abundância, assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, ser ou estar em Jesus, ou permanecer em Jesus, é uma coisa assim mais complicada, vamos dizer assim, de se fazer, quando nós não, de fato, não estamos desejosos, decididos, enquanto nós não fizemos a escolha definitiva de estar em Cristo, de viver em Cristo. Paulo diz uma palavra em Gálatas 2:20, o seguinte: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Jesus, quando Ele está em você e quando Ele permanece, Ele diz:
se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, né? Pedireis o que desejardes e vos será concedido. Então, muitas pessoas oram e falam, mas Deus não diz que Deus me responde a toda oração, mas existe uma condição aqui. É uma promessa de resposta à oração, mas existe a condição: permanecer nele e as palavras dele permanecerem em nós. Então, eu terei autoridade para pedir, e então tudo que eu pedir, tudo que eu desejar, quando eu estou em sintonia com Jesus e a sua palavra, então a Sagrada Escritura diz, será concedido. Então, o que glorifica o Pai é que nós demos muito fruto, ou fruto em abundância. Assim seremos verdadeiramente seus discípulos. Então, se você estiver em Jesus e as palavras dele estiverem em você, é claro, é muito claro que você vai ser uma pessoa frutífera. A bondade vai dominar o seu coração, o amor vai dominar o seu coração, a fé vai dominar o seu coração, tudo vai cooperar para o bem das pessoas que estão à sua volta. Então, eu não quero dizer para você que quem recebe Jesus vive sem falhar ou sem pecar. João, o apóstolo, depois que ele foi arrebatado aos céus, ele voltou e em uma das suas epístolas diz assim, principalmente a epístola primeira de João, no versículo 1, diz assim: se nós dissermos que nós não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, olha para você ver. Mas, no versículo 9, ele diz: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso só vai fazer uma pessoa que crê, uma pessoa que está com a sua vida de fé intacta. Então vamos confiar no Senhor e vamos viver. Se você está em Cristo, então você não vive mais segundo a carne. E o que produz as pessoas que vivem segundo a carne? Maldade, né? As pessoas que vivem na carne, ela produz pecado. A nossa carne, a nossa vontade carnal, a vontade dominada pela carne, pelas vicissitudes, ela só gera o mal. Então, as pessoas vão a tudo que elas colocarem as mãos para fazer, quando elas estão fazendo em absoluta carne, em absoluta vontade carnal, ela vai fazer algo que vai dar um prejuízo, ou imediato, ou no futuro, tanto para ela, quanto para as pessoas que a cercam. Então, a pessoa que vive na carne, então ela vive sem regras, sem restrições, porém ela invade a liberdade das pessoas, ela destrói a sua própria alma e também o seu próprio físico, como também as outras pessoas que estão à sua volta. E viver na carne vai então desagradar a Deus, né? Então os que vivem na carne não pode agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Então você pode viver em espírito. Mas vós, contudo, não estáis debaixo da carne, mas do Espírito, o domínio do Espírito, no nosso espírito, o domínio do Espírito de Deus no nosso espírito, né? Quando o Espírito de Deus tem acesso ao nosso espírito, pode habitar em nosso espírito, né? Então isso faz com que a vontade de Deus seja feita. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo.
Dá para entender? Então Jesus falou assim, olha, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecer em você, você vai pedir o que você desejar e ele vai te conceder, você vai receber. E é certo que você talvez tenha muitos desejos, mas a condição para receber a bênção de Deus, para ser uma pessoa que tenha acesso à presença de Deus e a resposta, acesso às respostas do céu, então a condição é essa, permanecer em Jesus. Será que você não está permanecendo? Será que você não está continuando? Será que você serviu o Senhor por um determinado tempo e de repente parou de servir? Será que você, eu tive decepções, as pessoas falaram isso ou aquilo e então eu deixei? A quem de fato você buscou? Aprovações das pessoas? A ajuda nas pessoas? Ou você buscou, na verdade, que Jesus, através do seu Espírito, habitasse em você? Romanos diz que se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, não pertence a Cristo. Então, para pertencer a Cristo, o Espírito de Cristo precisa estar em mim, no meu espírito, habitando junto com o meu espírito. E as palavras de Jesus precisam estar em mim, permanecer em mim. Quando isso acontece, então eu posso pedir, eu posso apresentar a Ele as minhas necessidades e a resposta ela virá sem dúvida dos céus. Deus, o nosso Deus, é um Deus cheio de amor. Mas se Ele me ama, por que Ele não faz o que eu quero? Porque muitas vezes o que você quer é agradar a sua carne. E se você agrada a sua carne, você não está agradando a Deus. Porque esse é um relacionamento de amor. Você seria capaz de casar com uma pessoa e de repente essa pessoa viesse e falasse assim para você, olha, eu sou casado com você e tal, mas eu vou dormir com outra pessoa. Eu vou fazer outra coisa, eu não quero fazer aquilo que... Não existe, isso não existe. Esse tipo de coisa não é amor. Dá para entender? Então imagina que o seu filho ou a sua filha ou o seu namorado fala, não, é que hoje eu não quero estar perto de você, eu não quero viver na sua casa, nem obedecer, eu vou obedecer o pai do outro menino lá, que está falando coisas que eu gosto, mas não vou obedecer você que está falando coisas que eu não gosto. Por exemplo, uma família, um pai pode falar uma coisa para o filho que ele não goste, mas não que seja ruim para ele. E da mesma forma, um namorado ou uma namorada pode falar para o moço ou exigir uma posição da pessoa, né? Você é minha namorada, você é meu namorado. Então, quando você falou isso, você então tem um compromisso de relacionamento. Então, você não pode ser namorado de 2, 3 pessoas. Isso não é uma coisa legal. Você não pode ser filho de um pai ou de uma mãe, mas não querer obedecer o seu pai e sua mãe, obedecer outro pai, outra mãe, debaixo de um teto que você não vive. É o pai do meu colega ali, do lado, do vizinho, é que eu vou obedecer e não a você. Eu dou mais ouvidos a ele, eu me relaciono melhor com ele do que com você. Isso está fora, né, do eixo, fora do amor. No amor não está ali.
nesse relacionamento. Relacionamento de amor é uma escolha mútua, de quando ambas as partes resolvem conviver na mesma dimensão, no mesmo código de leis, no mesmo código de conduta. Por isso existe um ditado antigo que diz: formiga junta-se com formiga e um gambá cheira o outro. Então, isso é para dizer que uma formiga nunca vai buscar a companhia de um gambá e nem o gambá de uma formiga. São escolhas de relacionamentos e seres diferentes. Se você é filho de Deus, se você quer ser filho de Deus, então essa é a direção, esse é o caminho. Estar em Jesus, permanecer em Jesus, as palavras de Jesus permanecerem em você. E então, tudo que você pedir ao Senhor Jesus, Ele vai conceder. Todo clamor que sair dos seus lábios, Ele vai ouvir. Ele vai atender os anseios e o desejo do teu coração. Que Deus abençoe você. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Em nome de Jesus.